Olá, atenção! É com muita alegria que nós iniciamos mais um estudo do livro Ação e Reação. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, que tem o título Débito Aliviado. Enquanto você se prepara aí para localizar o capítulo 16, eu estou aqui usando o livro digital, então eu não tenho acesso ao número da página. Enquanto você procura aí o número da página, eu quero me justificar aqui por que é que estamos fazendo isso online. É pelo seguinte, que é por questão de estado de saúde, simplesmente. É que eu peguei uma virose, estou com febre, e se eu for no centro, eu poderei transmitir isso para outras pessoas. Como não há possibilidade da gente trocar quem vai coordenar o estudo, eu preferi fazer virtualmente, tá ok? Mas é só por uma questão de segurança mesmo, para evitar que a gente possa contagiar alguém, ok? Uma virose boba, coisa do gênero, mas é importante que a gente se precavenha. Então tá, vamos começar lá o capítulo 16, Débito Aliviado. Então vamos lá, eu estou com o livro aqui na minha frente. E esse capítulo, ele vai nos mostrar que muitas das vezes nós viemos com uma programação reencarnatória de débito, precisamos enfrentar algumas vicissitudes da vida, mas devido à nossa atitude no bem, a gente pode ter esse débito aliviado. A gente pode ter essa programação reencarnatória dessas vicissitudes um pouco mais brandas. É o caso que nós vamos estudar do Adelino Correia, tá ok? Então vamos iniciar a nossa leitura e os nossos breves comentários. Vamos lá? Capítulo 16, confirma aqui, capítulo 16, Débito Aliviado. Em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Na véspera de belo acontecimento que nos permitiremos narrar, visitamo-lo em companhia de Silas, que nos apresentou nas atividades de um templo espírita cristão. Então, olha só, o Adelino, ele era trabalhador, o Adelino estava encarnado, e era trabalhador de um centro espírita cristão. Interessante a gente comentar a expressão que o André Luiz, através do Chico Xavier, utilizou, templo espírita cristão. É porque nós somos espíritas, o nosso modelo, nosso guia e modelo é Jesus. E hoje, através dos ensinamentos cristãos, do cristianismo primitivo, que nos orienta. É assim que nós podemos seguir os passos de Jesus, aprender a boa nova que foi trazida por Jesus. Então é através do cristianismo primitivo. Por isso que André Luiz coloca essa orientação, né? Templo espírita cristão. Ah, mas tem centro espírita que não seja cristão? Olha, se não seguir Jesus, né? Se não seguir os mandamentos de Jesus, se não procurarmos aprender e vivenciarmos o Evangelho trazido por Jesus, não é. Então, nós precisamos estar convictos. O templo cristão, né? Espírita cristão, o centro espírita cristão, e nós precisamos, além dos estudos, além das pesquisas, das práticas que nós fazemos, nós precisamos cultuar a fraternidade. Precisamos ser fraternos uns com os outros, precisamos ser tolerantes, precisamos ser indulgentes, né? Termos boa vontade, precisamos, em síntese, praticar a caridade, principalmente a caridade como Jesus entendia, como lá na questão 886, não é? O que é a caridade segundo o entendimento de Jesus? Benevolência, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, essa é a prática que vai nos levar à salvação, né? O
que é a salvação? Chegarmos a um estado de espíritos puros. Então vamos continuar. Ouvimo-lo em preciosos comentários do Evangelho sob o influxo de iluminados instrutores, dos quais assimilava as correntes mentais com a docilidade confiante de um homem profundamente habituado à oração. Então ele está descrevendo as características do Adelino. Ele estava lá com toda a boa vontade, né? Estava sendo ele mesmo procurando fazer a sua tarefa no centro espírita com a melhor vontade. Ele se preparou, fazia as suas orações, mas não somente fazia as orações, como praticava. Ele estava vivenciando aquilo que ele falava e aquilo que ele pensava. Continuando. Falara com maestria, arrancando-nos lágrimas pela emotividade com que nos tangia as fibras mais íntimas. Singelamente trajado, denotava a condição de trabalhador em experiências difíceis, mas o estágio de prova a que parecia enredar-se era mais amplo. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra, certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, evidenciando uma afecção cutânea largamente cronicificada, né? Uma coisa crônica. Aquilo sempre voltava, né? Além disso, acanhado e tristonho, indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Contudo, trazia nos olhos maravilhosamente lúcidos a marca da humildade. E aí, nós fomos então informados que o Adelino, ele era um espírita, ele era um trabalhador espírita, mas ele tinha muitas dificuldades no campo financeiro, né? No campo material financeiro. Ele era uma pessoa com muitas dificuldades de dinheiro e tinha também doença da pele. Embora ele tratasse, mas aquilo sempre voltava, era uma doença crônica, não curava. E ele possuía um olhar humilde, ele não se revoltava com aquela sua condição financeira grave, né? Ele não deixava de ir ao centro, não deixava de fazer a sua colaboração no trabalho espírita, mesmo com essas dificuldades financeiras e com a dificuldade da doença de pele, né? Ele estava tristonho, mas ele não estava triste por causa daquela condição financeira, né? Ele não estava triste por causa daquela doença, né, que ele trazia. Era outro motivo. E mostra também, nesse parágrafo aí, que nós espíritas, nós somos pessoas comuns. Ele era uma pessoa comum, e nós também, como espíritas, trabalhadores espíritas, somos pessoas comuns com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades. Não somos o suprassumo. Mesmo pelo fato da gente estar à frente de um trabalho espírita ou fazer um monte de coisa do centro, a gente somos pessoas comuns que estamos ali cumprindo aquilo que nos propomos. Então vamos continuar. Vários amigos espirituais assistiam-no atentos. Doce velhinha desencarnada abeirou-se de nós e, demonstrando gozar da intimidade do orientador de nossas excursões, falou-lhe afetuosa. Assistente amigo, venho rogar-lhe socorro em benefício da saúde de nosso Adelino. Noto-o mais incomodado, ultimamente pela dor das feridas não cicatrizadas. Sim, respondeu Silas cordialmente. O caso dele merece de todos nós especial carinho. Então aí está descrevendo, também está nos mostrando que alguém estava pedindo uma intercessão para o Adelino. Essa senhora desencarnada foi lá até o Silas e pediu ao Silas: vê se tem como ajudar o Adelino, né?
nessa sua reencarnação aí, ele está com dificuldades financeiras, ele está com problemas na pele aí, não tem como dar uma ajuda para ele, não, ele está lá no trabalho, no bem. Então, olha só, outros espíritos pedindo por ele. Isso aqui nos traz, né, a percepção de que o trabalho no bem vai angariar simpatias de espíritos bons. Então, toda vez que a gente desenvolve e persiste no trabalho do bem, nós vamos atrair para perto de nós a companhia de bons espíritos, espíritos que nos querem bem. E a gente ainda não sabe, né, qual a condição evolutiva dessa senhora do plano espiritual, mas se ela não tiver condições de ajudá-lo, ela mesma, ela já foi pedir ajuda a quem talvez tivesse condições, ou Silas, né? Então continuamos aí. Por que pensa ele nas necessidades dos outros, sem refletir nas suas necessidades próprias, acrescentou a anciã comovida. Então olha que interessante, embora o Silas, embora o Adelino, ele tivesse as suas necessidades físicas de doença, as suas necessidades de dinheiro, que ele tinha uma condição financeira muito fragilizada, né? Não era uma condição financeira boa. Então ele não estava pedindo para ele. Né? Ele não estava pensando nas necessidades dele, ele estava pensando em atender as necessidades dos outros. Então isso é abnegação. Né? O assessor de Druso progrediu com carinho. 2 de nossos médicos o vêm assistindo atenciosamente quando se encontra ausente do vaso físico por influência do sono e afagando-lhe a cabeça. Esteja tranquila, Correia em breve estará plenamente restaurado. Então veja, olha só, ele estava sendo atendido quando ele dormia, porque quando a gente dorme, a gente geralmente vai para o plano espiritual e os benfeitores desencarnados estavam tratando dele lá no plano espiritual. Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se eficientes e Adelino, dentro deles, atraía-nos a atenção pela segurança espiritual em que se conduzia. Cercado pelas vibrações radiantes de seus pensamentos, centralizados no santo objetivo do bem, afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz. Alguns instantes após o afastamento da velhinha, apareceu no simpático rapaz, igualmente já desenfaixado da matéria física, que depois de saudar-nos, rogou reverente ao nosso orientador. Peço vênia para solicitar-lhe valioso obséquio. Fale sem receio. E o jovem, recém-chegado, explicou de olhos úmidos. Meu caro assistente, sei que o nosso Adelino vem atravessando certa crise financeira. Pelo muito que auxilia os outros, descura-se das suas próprias necessidades. Pelo amparo que ele oferece constantemente à minha pobre mãe encarnada, insisto no apoio de sua amizade para que seja favorecido. Ainda na semana passada, ouvindo as súplicas de minha genitora viúva, em grande penúria, para atender ao tratamento de 2 de meus manos enfermos, procurei-o em lágrimas, transmitindo-lhe apelos mentais para que nos protegesse e, sem qualquer vacilação, acreditando obedecer aos seus impulsos, visitou-nos a casa, entregando à minha sofredora mãezinha a importância de que necessitava. Ó meu assistente, rogo-lhe, por amor a Jesus, não deixe em dificuldade quem tanto nos auxilia. Então, olha só, esse jovem, ele era um jovem desencarnado, mas a mãe dele e a irmã estavam encarnadas aqui na Terra. E elas precisavam de recursos financeiros mesmo. E esse jovem desencarnado, vendo o que Adelino fazia, né, ele não tinha recursos suficientes, mas aquele pouco que ele tinha, ele chegou a doar para ela, porque a situação dela possivelmente era até mais difícil, né? E vendo isso tudo, esse jovem desencarnado, vendo a sua genitora sendo atendida
pelo Adelino, ele pediu a Silas por Adelino, né? O Adelino é um espírito que, nessa encarnação atual, ele veio com muitas dificuldades do seu passado. Então, ele não era um espírito, digamos assim, perfeito, mas era um espírito endividado. Ele trazia dificuldades de uma encarnação anterior. Muitas dificuldades, mas ele estava aproveitando bem a sua atual existência. Ele não estava se revoltando contra a sua condição e procurava fazer o bem na medida das possibilidades dele. Ele não era um ser especial, mas era uma pessoa comum, né? E a gente pode ver também as benesses que nós recebemos quando nós fazemos as coisas com o nosso coração aberto, com a nossa sinceridade. Adelino estava recebendo a simpatia de outros espíritos desencarnados que pediam uma intercessão uma intercessão por ele, uma intercessão de espíritos de uma hierarquia melhor, para que pudesse ajudá-lo de alguma forma. Aí, continuando o texto. Silas acolheu a petição com risonha benevolência e disse: descansemos. Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu para o asilo de si mesmo. Incumbem-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa que se dedicou. As circunstâncias na luta material harmonizar-se-ão em favor dele, atendendo-lhe aos méritos conquistados. Efetivamente, o serviço espontâneo na afetuosa defesa do amigo que ali enxergávamos prestativo e confiante era um tema de amizade e gratidão a estudar. Dir-se-ia, observou Hilário intrigado, que todos os tarefeiros em trânsito nesta casa são devedores do irmão sob nossa vista. Então, olha só, todos os outros trabalhadores daquele centro espírita eram devedores do Adelino. Então, o Adelino, ele tinha vínculos com os outros trabalhadores espíritas daquele centro, porque eles se comprometeram em encarnações anteriores. Aí, continuando. Sim, aprovou Silas paciente. Os créditos de Adelino são realmente enormes, não obstante os débitos a que ainda está preso. Cultiva, no entanto, a ventura de substancializar a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor fraternal, a lhe granjearem larga soma de reconhecimento. Então, queridos amigos, a gente vê aí que o Adelino, ele carrega o seu passado delituoso, o seu passado criminoso, mas ele está conseguindo superar as suas dificuldades no trabalho do bem. Logo após, o mentor amigo recomendou-nos aproveitar os minutos em atuação fraternal no Instituto Evangélico em que nos abrigávamos, até que pudéssemos tomar contato mais amplo com o servidor, cuja existência atual se desdobrava sob os auspícios da mansão que nos patrocinava os estudos. A face da simpatia que Adelino acordava igualmente em nós, acercamo-nos dele, a fim de ofertar-lhe, de algum modo, o contingente de nossas forças na movimentação dos passes magnéticos que passara agora a administrar em favor de alguns enfermos. Era curioso pensar que nós mesmos, no primeiro encontro fortuito, sentíamos-nos prontos a partilhar-lhe as tarefas tão somente atraídos por sua irradiante bondade. Então, olha que interessante, gente. Ele estava lá trabalhando no centro, embora tendo doenças na sua pele, aquelas chagas e tudo, ele aplicava passes. Né? A face da simpatia que Adelino acordava igualmente em nós, acercamos dele a fim de ofertar, de algum modo, o contingente de nossas forças na movimentação dos passes magnéticos que passara agora a administrar em favor de alguns enfermos. Quando a gente aplica passe, o primeiro a receber somos nós.
Então, pelo fato do Adelino estar aplicando passes, ele estava recebendo fluidos sãos, fluidos salutares, fluidos de cura, primeiro para ele, né? Para se misturar aos fluidos dele, se melhorar e ser encaminhado para quem estivesse recebendo o passe. Aí, continuando, a abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno de sua luz. Findo o serviço da noite, Silas e nós acompanhámo-lo ao reduto doméstico. Esperava-o no limiar a genitora, que evidentemente ultrapassava os 60 de idade. Então a mãe dele ainda estava encarnada, com mais de 60 anos. Na época em que esse livro foi publicado, viver aos 60 anos, a pessoa era idosa mesmo, tinha muitas dificuldades motoras. Hoje, pessoa de 60 anos fica correndo aí para cima e para baixo, né? Mas naquela época, década de 1940, por aí, era bem complicado. A pessoa com 60 anos era considerado muito idoso, né? Silas deu-se pressa em nolo apresentar, explicando. É nossa irmã Leontina, carinhosa mãe de Correia, mãe e amiga tutelar de existência. Reparando na avançada madureza do amigo que nos tomava a atenção, meu colega indagou. Adelino não é casado? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. A resposta dava-nos a entender que o companheiro atravessava provas perante as quais nos cabia respeitosa discrição. E, enquanto mãe e filho se entregavam a doce entendimento, Silas fez-nos penetrar no aposento próximo. Junto à porta de entrada, alinhavam-se 3 leitos ocupados por outras tantas criancinhas. Loura menina, de seus 9 a 10 anos presumíveis, ao lado de 2 petizes de escura tez, recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Então veja bem, o Adelino, a esposa do Adelino, o havia deixado. E ele teve que cuidar dos filhos. E a gente vê que tem uma criança lá que é filha biológica dele. E parece que 2 outros são filhos adotivos. Ele estava cuidando daquelas crianças. Claro que agora com a ajuda da mãe, porque a esposa o havia deixado, havia abandonado o lar. Lembrando aqui, gente, que algumas pessoas podem falar que esse livro aqui é preconceituoso, mas não é não. Olha só, vou ler de novo o parágrafo aqui, o último que a gente leu. Loura menina, de seus 9 a 10 anos presumíveis, ao lado de 2 petizes de escura tez, recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Lembrando, gente, que não tem nada de preconceito racial aqui não. Está dizendo uma menina exatamente o contrário, uma menina loura e 2 crianças de escura tez, né, de pele escura, estavam ali. Um do lado do outro, sendo amparados por aquelas pessoas, sendo criados, talvez filhos adotivos. Ah, mas a linguagem é preconceituosa. Não, não é, porque esse livro ele foi editado lá na década de 1940, por aí, e naquela época era assim que se falava. Né? Então não tem nada de preconceito racial aqui não, tá ok? Então que isso fique claro para nós. E a gente vai ver como que nós já estamos vendo, né? Como que esses meninos estavam sendo bem amparados e bem tratados. Então continuemos aí. Todos dormiam placidamente. Afagando a boneca viva, o assistente informou. Esta é Marisa, a filhinha de Correia, de quem a mãezinha se distanciou em definitivo há 6 anos. Designando em seguida os 2 meninos de cor, aduziu. E estes pequeninos são Mário e Raul, 2 enjeitados que Adelino abraçou por filhos do coração. Realmente é isso, são filhos adotivos. Hilário e eu, adivinhando as aflições ocultas que de certo enxaminhavam a existência do chefe da casa, silenciávamos de propósito em reverente expectativa, né? Entendendo-nos a atitude, Silas passou a falar-nos mais longamente, aclarando.
para exaltar o santificante esforço de um amigo, a fim de estudarmos juntos um processo de dívida aliviada, permitimos-nos algo dizer em torno do passado recente do companheiro que visitamos agora, empenhado no labor do seu resgate. Qual se quisesse centralizar os recursos da memória, emudeceu por instantes e, fim do intervalo, continuou. Em meados do século precedente, Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico, que o recebeu nas mãos da genitora escrava, que desencarnou ao trazê-lo à luz. Martim Gaspar, o moço afazendado que lhe foi pai solteiro, era homem de coração enrijecido, muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante, à face da incúria do lar em que nascera. Abusava das donzelas cativas a seu talante, né? Ou seja, abusava das donzelas cativas, né? À sua vontade, das escravas, ele abusava das escravas. Em muitas ocasiões, vendeu-as com os próprios filhos recém-natos para lhes não ouvir os choros e petitórios. Então ele era um fazendeiro na época dos escravos, né? Ele era um senhor lá de engenho, de fazenda, que tratava a ferro e a fogo os seus escravos. Né? Qualquer coisinha vendia, possivelmente abusava, batia, né? Vamos continuar. E ele era solteiro, então ele tinha relações sexuais com as escravas, que foi assim que o Adelino, naquela encarnação, ele nasceu, como fruto de uma relação entre o pai dele e uma escrava, e quando ele nasceu, a escrava morreu. Temido na casa grande da qual se fizera absoluto senhor, por morte do velho pai, que em vão buscara tardiamente controlar-lhes os instintos, sabia usar o tronco e o chicote sem qualquer compaixão. Então veja bem, gente, o pai do Adelino, que era solteiro, né, naquela encarnação, ele era muito rude, muito enrijecido, ele não tinha compaixão, ele batia, né, torturava os escravos, ele batia para dar o exemplo, né, a chamada autoridade pela força, né? O exemplo que ele queria dar um lá servir de bode expiatório, o outro também, né? Com o exemplo da sua violência e rigidez. Era execrado pela maioria dos servos e bajulado de quantos lhe obtinham os favores a troco de lisonja servil. Entretanto, para o filho, Martim, o mesmo Adelino de agora, então o Adelino, né, se chamava Martim naquela encarnação anterior. A sua ternura e dedicação não mostravam limites. Inexplicavelmente para ele mesmo, amava-o com desvelado enternecimento, a ponto de providenciar-lhe educação esmerada na própria fazenda. Entre pai e filho, estabeleceram-se desta forma os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos jogos e nos estudos, no serviço e na caça. Foi assim que Gaspar, não obstante cruel para com os outros rebentos da própria carne, nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho perante as autoridades do tempo, tornando-o partícipe de seu nome e de sua herança. Não era um caso muito comum naquela época, mas o Adelino ele deu continuidade no mesmo processo do pai, né? Ou seja, o Adelino passou a ser incrédulo com relação à parte espiritual, violento, né? E com isso ele foi conquistando a confiança do seu próprio pai. Ele explorava também dos escravos, né? Ele não respeitava os escravos como seu pai também não respeitava, né? E por isso, angariando essa simpatia do seu pai, o seu pai o coloca como herdeiro, né? E aí a gente fica pensando, né? Quantos de nós hoje nós esquecemos o nosso passado recente? Aliás, até o nosso passado na mesma encarnação a gente esquece, né?
Muitos de nós na casa espírita podem ser os mesmos, muitos dos nossos amigos, companheiros da casa espírita podem ser aqueles mesmos que nós jogamos no lamaçal numa encarnação anterior. Pode ser. Porque está tudo ali interligado, estamos todos conectados. Alguma conexão, nós trabalhadores espíritas, nós participantes de grupo de estudo, temos alguma ligação espiritual. Né? Prossigamos. Pai e filho contavam respectivamente 43 e 21 anos de idade. 43 e 21 anos de idade. Mais ou menos, pai e filho, o pai o dobro da idade do filho. Né? Quando Gaspar, embora solteirão amadurecido, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília, leviana jovem de 20 primaveras, que, trazida à grande casa rural, desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação. Então, o pai dele, lá na cidade grande, conheceu provavelmente numa dessas casas de diversão, conheceu essa Maria Emília e resolveu casar com ela e levá-la para a fazenda, uma jovem de 20 anos, mais jovem do que o próprio filho. Né? Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos feminis da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele sentiu uma atração enorme pela madrasta dele, né? Pela nova, possivelmente muito bonita, muito sensual. E possivelmente se correspondiam em olhares. Martim, aqui eu já li, né? Ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, entrou a detestá-lo. Então, o filho passou a detestar o próprio pai, por causa da Emília. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido, porquanto Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, sabia isolá-lo em viagens diversas, nas quais lhe exacerbava a afeição juvenil. Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança, e totalmente entregue à paixão que o requestava, o jovem Martim, desprevenido, planejou o medonho parricídio, assassinato do pai, em que se enlijou desventurado. Então ele próprio passou a ser amante da esposa do pai. E aí ele não passava pela cabeça dele uma mulher jovem dessa, ficar com uma pessoa velha e tudo. Não, tem que tirá-lo daqui para eu ficar livre para poder ficar com ela. Né? Essa é a ideia. Então passou a vir na mente dele a planejar o assassinato do próprio pai. Sabendo o genitor acamado, em tratamento do fígado enfermo, tomou a cooperação de 2 capatazes da sua inteira confiança, o Antônio e o Lucídio, igualmente verdugos de meninas cativas, e certa noite administrou-lhe uma poção entorpecente com a aprovação da madrasta. A própria madrasta também estava de acordo. Então olha só quantos espíritos se envolveram para o assassinato do pai. Aproveitaram que o pai estava doente e resolveram ministrar uma porção entorpecente, já aproveitando a fragilidade do pai. Então logo se pôs o doente a dormir, coadjuvado pelos 2 cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no leito paterno, simulando, logo após, o incêndio do qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Então, botaram fogo botou fogo no próprio pai. Né? Conduzindo o pai ao sepulcro e apoderando-se-lhes dos haveres, tentou a felicidade ao pé de Maria Emília. Todavia, o genitor desencarnado, a inflamar-se em cólera, envolveu-o em nuvens de fluidos comburentes,
contra os quais o infeliz não possuía defesa. Então nós espíritas sabemos, né, que a gente mata o corpo, mas o espírito não morre. E pela evolução daquele espírito, né, o seu grau evolutivo, o permitia sentir ódio. Ele passou a odiar o próprio filho, passou a virar um obsessor que odiava o próprio filho, porque este lhe tirou a vida. E começou a obsediá-lo lá do plano espiritual. Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer. Então o próprio filho, né, ele estava sentindo aquelas influências obsessivas, mas ele queria esquecer aquilo tudo que o estava traumatizando. Confiou a fazenda aos cuidados de ambos os cúmplices do tenebroso delito e, arrimando-se à companhia da mulher, demandou a Europa em busca de repouso e distração. Tudo, porém, debalde, né? Tudo em vão. Ele saiu para passear, para se divertir, né? Arejar a cabeça, mas não consegue, porque aquilo está com ele. Aquela consciência, né, pesada está com ele, e a obsessão também foi junto, né? O obsessor foi junto. Então, onde quer que ele estivesse, ele não teria paz de consciência. Ao fim de 5 anos de resistência, tombou integralmente vencido sob o jugo do espírito paternal, que o cercava incessantemente, apesar de invisível. Então ele tombou devido à obsessão. O obsessor venceu. Abriu-se-lhe a pele em chaga, como se chamas ocultas o requeimassem, circunscrito ao leito de dor, e constantemente empolgado pelo remorso, recapitulava mentalmente a morte do genitor em urros de martírio selvagem. Então, explodiram feridas na sua pele, né, devido à sua própria consciência transtornada e o trabalho desse obsessor. Então, ele sofreu bastante para morrer naquela encarnação, né? Não sabia desse modo senão chorar, gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído, no que foi interpretado à conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e servidores. Foi algemado a semelhante suplício que Martim recebeu escárnio e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Martim Gaspar, o genitor assassinado, aguardou-o no túmulo, arrastando-o para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. Então aí está, o processo foi esse, né? O filho que havia assassinado o pai, devido à obsessão e à sua crise consciencial, né, pelo mal que ele havia feito, ele foi sendo obsediado, as suas defesas físicas foram minadas, ele adoeceu, sofreu e morreu. Mas ao passar para o plano espiritual, quem estava esperando lá? O próprio pai, com objetivo de vingança, né, o esperava lá. O desditoso filho, desencarnado, sofreu terríveis humilhações e indescritíveis tormentos durante 11 anos sucessivos em cárceres de treva, até que, amparado por mensageiros de Jesus, que lhe promoveram o resgate, ingressou em nosso instituto, ao que fui informado em lamentável situação. Então veja bem, ninguém fica ao léu no plano espiritual. Todos nós somos assistidos. Até ele, que cometeu tanto mal, estava sofrendo tanto por um processo obsessivo que continuou lá no plano espiritual, mas ele foi resgatado pelos trabalhadores do bem. Foi acolhido por aquela instituição do plano espiritual. E lá ele pôde estudar, ele pôde aprender e se preparar para a sua próxima encarnação, que é essa reencarnação atual dele na Terra. Tendo entrado em sintonia com o genitor sequioso de vindita, através das brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, foi hipnotizado por gênios perversos que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim,
nutria com o pensamento culposo as labaredas em que se torturava sem consumir-se, até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores, através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Devotou-se então, depois de melhorado, aos serviços mais duros de nossa organização, conquistando com o tempo apreciáveis lauréis que lhe valeram a volta à esfera humana, com direito de iniciar o pagamento de larga dívida em que se onerou desavisado. Então veja bem, apesar de tudo aquilo que ele havia feito, ele, como todos os espíritos que desencarnam em quaisquer condições, são amparados pelos bons espíritos. A partir do momento que eles querem, que eles demonstrem a vontade de sair daquela ocasião, são amparados e ajudados pelos espíritos benfeitores. Tanto que o levaram para aquela instituição, ele aprendeu, ele trabalhou duro lá, foi conquistando créditos até ter uma oportunidade reencarnatória. Mas a justiça divina, ela tem que se fazer. Ele precisaria expiar por aquela situação que ele cometeu, para depois ter condições de reparar alguma coisa. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante, encontrando no Espiritismo com Jesus, ao influxo de amigos desencarnados que o assistem, precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno, no qual tem sabido estender, com louvável aproveitamento das horas, o seu raio de ação no estudo edificante e na caridade pura, atraindo em seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados, que lhe devem generosidade e carinho. Atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo, cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou no passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com a enfermidade constante. Então, olha só, as leis de causa e efeito. Como ele não valorizou o pai na encarnação anterior, ele nasceu e ficou órfão de pai nessa encarnação atual. E teve também aquelas enfermidades constantes devido ao mal que ele infligiu ao próprio pai na encarnação anterior. Custodiado, porém, por benfeitores de nossa mansão, foi conduzido a um templo espírita ainda muito jovem, onde, atendendo ao tratamento da epiderme esfogueada, entrou no conhecimento de nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa antes da reencarnação. Então tá aí, ele foi conduzido para um centro espírita, foi fazer o tratamento espiritual naquele centro espírita, foi acolhido pelo centro espírita, que é o que nós precisamos fazer no centro espírita. Acolher a todos que chegam. Porque a maioria das pessoas que chegam no centro espírita tem seus problemas, ou seus problemas físicos, ou seus problemas emocionais, seus problemas psíquicos. Então nós, trabalhadores do centro espírita, precisamos acolher com carinho, com atenção, aquelas pessoas e lhes passar aquilo que está sendo nos passado através desse estudo. Nos passar a boa nova para que a pessoa possa começar a compreender que não existe vítima no universo. Se estamos passando por alguma determinada dificuldade, é porque precisamos passar por ela. Mas não sermos, digamos, revoltados, não nos revoltarmos com aquilo, mas também não ficarmos estagnados. Nós precisamos fazer a nossa parte para superar essas dificuldades. Não é ser comodista. O que é ser resignado? Não é ficar parado, não fazer nada também para não sair daquela situação. É fazermos o que pudermos para sair daquela situação de dificuldades, mas não nos revoltarmos, porque tudo tem uma razão. E assim a gente consegue
E mudando o nosso padrão vibratório, trabalhando no bem, o nosso débito vai sendo aliviado. Desde aí, aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Então, ali na Terra, naquela encarnação, na verdade, quando ele estava participando dos estudos espíritas, da vivência da prática espírita, ele estava recordando aquilo que ele já havia feito, estudado e praticado lá no plano espiritual. Então agora vem a prática, ou seja, vamos ver se você vai ser capaz de acolher mesmo as outras pessoas. E ele abraçou isso com vontade, né? Então para ele era como se fosse uma recordação, aquilo que estava passando na atual encarnação dele, como se fosse uma recordação daquilo que ele se preparou para tal no plano espiritual. Disciplinou-se, rendeu sincero pleito às suas obrigações, e não obstante os entraves orgânicos, muito moço se dedicou às representações comerciais de cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com necessitados numerosos, reservando para si tão somente o indispensável. Ele não ganhava muito bem, mas ele sabia administrar, ele administrava o máximo que ele podia dos recursos financeiros. Não é um rico da terra, na acepção do conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui, trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia edificante, modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo, que, nas baixas camadas da sombra, se lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos, obsessores esses, que, em lhe observando os exemplos novos, sentiam-se moralmente desarmados para os conflitos que se propunham manter. Então até os outros obsessores que ainda o estavam perseguindo lá do plano espiritual, nesta encarnação, de tanto ele praticar o bem, os obsessores estavam ali, querendo prejudicá-lo de todo jeito. Mas os próprios obsessores vendo, né, sabendo da sua mudança de atitude, da sua mudança de postura, eles falaram, não vão conseguir intento nenhum. E talvez alguns deles resolveram se modificar também. Não vou conseguir nada praticando mal. Mal a gente não vai conseguir nada, só vai conseguir gerar mais mal. Então, possivelmente, alguns até podem ter sido esclarecidos pelo trabalho que ele apresentava aqui na Terra. Os seus obsessores poderiam ter sido esclarecidos e deixar de serem seus obsessores. Que, aliás, é isso, gente. Só existe obsessão, nós só somos obsediados se nós permitirmos que isso aconteça. Mas como que a gente permite? Devido a uma imperfeição moral da pessoa. Então, se nós procurarmos combater as nossas imperfeições morais, não haverá sintonia dos espíritos obsessores conosco. É simples assim. Mas o que não é simples é a gente sair dessa sintonia, é a gente corrigir essas nossas imperfeições morais. Mas vamos continuar. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhes o gravame em si mesmo. Entretanto, pelos valores que entesoura, devotado ao bem alheio, resgata o pretérito, resgata o passado, com o alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Ajudando aos outros, desbasta dia a dia a montanha de seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. Então, o trabalho no bem, como diz André Luiz, é o nosso advogado, que era o que estava acontecendo com Adelino. Ele não foi poupado das suas enfermidades, mas suas enfermidades foram aliviadas, se tornaram um pouco menos, um pouco menor a intensidade. Silas confiou-se a pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição clara e sensata,
rogou, sedento de ensino. Continue, assistente. Essa lição viva ilumina-nos de esperança. Como se explica estar Adelino ganhando tempo? Nosso amigo sorriu e acrescentou: Correia, que não merecia a ventura do lar tranquilo por haver arruinado o lar paterno, casou-se e padeceu. O abandono da companheira que ele não entendeu o coração. Então, olha só, lei de causa e efeito. Né? Ele também sofreu com um lar íntimo. Avançando para a terna Marisa, que dormia, acentuou: Assim, pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si, como filha da sua carne, a antiga madrasta, que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele para reeducar-se ao calor de seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre e mulher que regenerou o tálamo conjugal, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Então, olha aí, a madrasta, né, que era leviana da época, né, que não respeitava relacionamentos e que vivia na riqueza, na opulência, né, agora ela reencarnou para ser reeducada, ter um ensino moral trazido pelo próprio pai, pelo próprio Adelino, né, que também participou daquele processo, né, reencarnação anterior. E ela também reencarnou num lar pobre, para aprender também a não desperdiçar o dinheiro, principalmente dos outros, né? Mas não é apenas essa vantagem de Adelino. Silas pousou levemente a destra nos pequenos que ressonavam e prosseguiu. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o alcoice do berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano, que tanto enxovalharam de modo a lhe receberem o amparo moral a reforma precisa. Então aí está, aqueles dois capatazes, né, que também participaram de toda aquela trama, reencarnaram como afrodescendentes e foram adotados por ele. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou: como é fácil de reconhecer nosso irmão através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste, ao passo que, se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, ou se tivesse cerrado a porta do coração aos dois meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. E aí, como o nosso tempo já está se esgotando, nós vamos parar por aqui, tá? Aí no nosso próximo encontro, a gente vai continuar e ver a conclusão desse capítulo e podemos traçar assim, bastante considerações a respeito. E nós esperamos que na próxima semana a gente possa fazer esse encontro presencialmente, tá ok? Então, possivelmente não vai ter continuidade desse estudo aqui na condição virtual, mas nós procuraremos fazê-lo na semana que vem presencialmente. Porque isso que você está assistindo agora é uma gravação. Eu fiz isso porque possivelmente estaria muito gripado, tossindo toda hora, o nariz ficaria igual um chafariz. Então eu preferi antecipar, né? Fazer a gravação para a gente passar no dia certo do estudo. Mas na semana que vem eu espero estar totalmente recuperado, já não vamos estar transmitindo mais isso. E se Deus assim nos permitir,
nós prosseguiremos o nosso estudo pessoalmente no CESUS. Pessoal, então muito boa noite, muito obrigado pela participação virtual, que possamos ter boas reflexões a respeito desse estudo e trazer para nós, para o nosso íntimo, para ver o que a gente pode utilizar nisso que foi discutido, que foi lido, que foi comentado aqui, o que a gente pode trazer para as nossas vidas, para a nossa mudança, para a nossa construção moral, né? Que Jesus nos abençoe, que possamos ficar em paz.